Boa noite a todos que aqui estão e a todas também, parabenizando aqui nossos prefeitos eleitos, os não eleitos também, porque eu acho que sempre a gente acumula as nossas vitórias eleitorais, na vitória ou na derrota, isso aí quem só sabe quem passa por essa situação, mas o que a gente também tem que exaltar nesse momento é que nós fomos extremamente vitoriosos do ponto de vista nacional. Diferentemente do que a burguesia brasileira, do que a oposição ao governo da Dilma, do Lula, ao projeto popular, essa oposição, ela imaginava que o PT iria ter uma grande baixa, ia ter muitos problemas eleitorais, inclusive em função dessa discussão do chamado mensalão ter exatamente tido este momento eleitoral como desfecho. Então, se esperava que o nosso partido tivesse dificuldades eleitorais e o PT sai vitorioso, porque aumenta cerca de 12% o número de prefeituras. E nós estamos com 22 candidatos que vão disputar em todo o Brasil o segundo turno. O PT teve 624 prefeituras eleitas em 2012 e o Ceará foi quem teve no Brasil o melhor resultado eleitoral. Nós dobramos o número de prefeituras. Para vocês terem uma ideia, esse fenômeno só aconteceu aqui. Porque teve outros 2 lugares que dobrou, mas tipo, tinha uma, passou para 2, ou tinha 2, passou para 4. Esse tipo de crescimento foi destaque, inclusive, na reunião da direção nacional, onde foi colocado que o Ceará teve, proporcionalmente, o maior resultado eleitoral dessa eleição. Saímos de 15 prefeituras a 30 prefeituras eleitas pelo PT. E a gente sabe que, apesar da gente não poder ter dado, eu particularmente, que estava aqui nessa articulação, como prefeita, como cabo eleitoral também, não foi uma situação fácil, não foi uma situação confortável, desde o primeiro momento. Minas Gerais continua sendo o estado com o maior número de prefeituras. Mas vale lembrar que em 2008 eles elegeram 110 prefeituras em Minas, porque são muito mais estados muito mais municípios do que o Ceará, mas passou de 110 para 114. Então o aumento na prática foi de 4 prefeituras. Né? 800 prefeituras. 800, né? 800 municípios. Então, assim, de fato, então nós tivemos um resultado extremamente importante. E aí, o resumo dessa situação, dias após a eleição, que a gente recebeu esse documento do Diretório Nacional. Entre os grandes partidos, apenas o PT e o PSB conseguem melhorar o desempenho de 2008, em relação a 2008. O PSD já aparece como 4º partido em número de prefeituras. Em relação a 2008, o DEM perdeu 224 prefeituras e o PMDB 185 prefeituras. O PT e o PSB elegeram, respectivamente, 66 e 126 prefeitos a mais do que 2012. E uma outra coisa importante, né? Nós estamos, como eu falei, o segundo turno, em cidades com mais de 200 mil habitantes, 22 candidatos que estão disputando o segundo turno. E a gente teve a alegria de ter o nosso candidato aqui, indo para o segundo turno em primeiro lugar, nas intenções de voto aqui em Fortaleza. Então, o que eu acredito que seja importante, primeiro a gente tentar fazer com que todos possam, de uma forma ou de outra, colaborar. Eu sei que vocês devem estar numa ansiedade, numa euforia, porque é um misto disso, que eu já passei por isso. Novos desafios que dão frio na barriga quando a gente imagina, mas a gente vai estar junto nesse processo. Eu me disponho, estou saindo da prefeitura no final do ano e me disponho, a gente vai fazer umas reuniões aí, vamos ver se a gente no começo do ano, a gente faz aí, programa umas reuniões para que a gente possa fazer um seminário de formação de governo, no sentido da gente, desde os tribunais, essa relação e tal, trocar um pouco de experiência, porque aqui nós temos prefeitos reeleitos que têm muita experiência para contar, tem muita coisa para trocar com municípios que estão tendo pela primeira vez administrado o governo do PT. E também trazer pessoas que já passaram por essa experiência, que eu acho que nós temos pessoas importantes, no caso, ex-deputado Hilário Marques, que já foi prefeito, uma administração bem sucedida em Quixadá, temos o Dedé Teixeira,
o Zé Ayrton em Capuí, que pode também dar para nós um pouco dessa experiência que foi esses governos aí. E também puder aqui, em termos de Fortaleza, poder colaborar. Tem muita coisa boa que nosso governo popular conquistou, tem muitas oportunidades que nós conseguimos cavar. E aí eu acho que essa relação com o governo federal, enfim, a gente preparar, Guimarães, um seminário bacana aí de como os primeiros passos que a gente deve dar e como a gente, pelo menos as orientações mais gerais, para aqueles que sentirem necessidade da gente debater um pouco isso. E quem sabe tirar algumas campanhas estaduais, onde todos os prefeitos do PT possam ter algumas metas que a gente pode estabelecer, tipo 13 metas, onde a gente vai junto estabelecer algumas políticas em comum, se assim os prefeitos concordarem. No mais é pedir, eu sei que todo mundo deve ter ralado muito, porque a gente também está passando por dificuldades aqui, inclusive dificuldades, a campanha é financeiramente da campanha do companheiro Elmano, não é porque estamos no governo que a gente tem facilidade do ponto de vista de estrutura, e a gente está sentindo o peso da candidatura adversária com muita estrutura. Vocês viram aí no jornal que é a terceira campanha mais cara do Brasil, então não é pouca coisa. Vocês sabem que Fortaleza é uma cidade que tem colônia de todos os lugares, né? Tem colônia de todos os municípios do interior aqui. Então, até mesmo a gente poder depois pensar em um dia que os companheiros puderem, a gente possa gravar todo mundo junto, fazer uma gravação do programa de televisão, um pouco colocando essa força do PT e chamando, né, os companheiros que moram aqui, que são de outros locais, a votar aqui no candidato do PT. E, por fim, eu acho que a gente tem... Amanhã nós vamos ter aí, quem puder ficar, amanhã nós vamos ter a presença do presidente nacional do PT, Rui Falcão, às 15 horas, no Comitê Central do Elmano, que é ali na Avenida da Universidade. A gente vai ter uma coletiva a partir de 15 horas com o candidato a prefeito, o Elmano, junto com o Rui Falcão e as lideranças do partido, os parlamentares, e à noite, às 19 horas, a inauguração do novo comitê Drive-Thru na Aldeotes, que você passa e pega o material sem precisar descer do carro, que era o antigo comitê do companheiro Guilherme Sampaio, vereador. E aí a gente vai fazer amanhã a inauguração de mais esse espaço da campanha do Elmano. E no mais, gente, parabenizar todos vocês, dizer que nós estamos muito felizes com esse desempenho. Nacionalmente, né, a gente foi bastante destacado na reunião da direção nacional como um grande desempenho. Agradecer àqueles que deram assistência maior ao interior do estado, o companheiro Zé Ayrton, o companheiro Guimarães, que foi incansável aí nessa batalha, a gente dividir as tarefas, porque eu tinha que encaminhar a campanha por aqui. Deputados que fizeram, né, como também o senador Pimentel, que inclusive pediu para justificar, porque ele tem uma reunião no Congresso, não é isso, Haroldo? Reunião com a presidenta agora às 18 horas, então pediu para justificar aqui, chegou do interior e teve que viajar, por isso não está aqui. Mas agradecer... Pimentel? Aniversário dele hoje, né? Ele poderia estar aqui, está trabalhando. Mas, enfim, então é isso. E a gente tentar agendar para o começo de janeiro um seminário de um modo petista de governar, algo desse tipo, onde a gente possa trocar experiências e trocar algumas informações, né, sobre, enfim, o que é esse mundo aí de governo.